A ansiedade é um problema muito grande quando a gente fala de passar em prova, passar no vestibular, passar na faculdade. E eu sei disso porque eu já sofri muito e eu ainda sofro bastante com isso de ansiedade, mas principalmente quando eu tava estudando pro Enem. E aí nesse vídeo eu resolvi falar sobre isso, porque muitos alunos sofrem com ansiedade e eles não sabem, ou então eles não querem falar sobre isso. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra não perder nada e vamos lá. Como eu ia dizendo, eu já sofri muito com ansiedade e eu ainda sofro muito agora que eu tô na faculdade. Eu tentei passar na faculdade de medicina 3 vezes e eu tenho plena certeza que nas 2 primeiras tentativas eu não consegui ir melhor por conta da ansiedade. Eu ficava bitolando muito no tempo, eu me sentia muito nervosa quando eu não conseguia responder uma pergunta e isso virou uma bola de neve que me atrapalhou, eu não conseguia terminar a prova e aí no fim de tudo eu só ficava mais e mais frustrada e acabou que demorou 3 anos pra eu conseguir passar. Na terceira tentativa eu passei no Enem na UFESA, em Mossoró. Mas uma coisa que a gente não fala muito é que depois que você entra na faculdade, se você não procura tratar a sua ansiedade, procurar ajuda, buscar mecanismos de coping para lidar melhor com isso, a tendência, na verdade, é que essa ansiedade só vai piorar. O mundo da faculdade é bem diferente do que a gente estava acostumado no cursinho, no colégio. Outras pressões vão surgindo, você tem menos tempo, você tem outras responsabilidades. E como eu disse, se você não se cuidar, a ansiedade sempre vai estar lá. Então nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre como melhorar a ansiedade simulando o ambiente da prova, buscando relaxar antes do dia da prova, aceitar que você não vai conseguir lembrar de tudo e, por fim, sobre procurar ajuda. Mas eu já queria falar agora que se a ansiedade tem atrapalhado muito a sua vida, ou se então você tem sentido que é uma coisa que está passando dos limites, procure um profissional. Procure um psicólogo, procure um médico. Os profissionais da saúde capacitados para isso são as melhores pessoas com quem você pode falar. Uma importante tática que eu conheci ainda no cursinho foi a simulação do ambiente da prova. Então, no colégio que eu estudava, todos os domingos a gente tinha simulado com questões que eram muito parecidas com a do Enem, ou então com questões antigas do Enem, e esses simulados duravam a mesma quantidade de horas que o Enem dura. E isso me ajudou muito a ir me preparando devagarinho para o dia da prova, porque quando chegasse o dia do Enem, eu ia saber exatamente quanto tempo precisava para resolver cada prova. E por isso que simular as condições de uma avaliação é muito importante, para que você conheça como você está lidando com o seu tempo. Em quais coisas você passa mais tempo, em quais coisas você consegue resolver mais rápido. E quando a gente fala de vestibular, essa questão de gerir tempo é muito importante, porque são muitas questões, é um tempo muito longo de prova. E de vez em quando acontece da gente bitolar no tempo e não sair do lugar. Isso aconteceu muito comigo nas primeiras vezes que eu fiz o Enem. E no ano que eu passei foi o ano em que eu menos bitolei com o tempo. Eu tinha noção de quanto tempo eu precisava para cada prova. Mas se eu me deparasse com uma questão que eu não sabia resolver, eu não ficava 10, 15 minutos tentando resolver ela. Eu passava para a próxima. Eu sei que não são todos os colégios que fazem isso de ter simulado toda semana. Mas você pode fazer isso sozinho em casa. Pega uma prova antiga, pega questões parecidas da prova, vai para um cantinho que você fique sozinho e marque o tempo de duração total da prova. Você só vai sair dali quando você acabar ou então quando o tempo estourar. É bom também que você saiba quanto tempo você demora em cada prova para você ir se treinando. Mas, além de simular as condições da prova, eu acho que uma coisa muito importante para mim foi aprender a relaxar antes das avaliações. Então, no ano que eu passei no Enem, foi o ano que eu mais relaxei na minha vida. Foi o ano em que eu passei menos tempo estudando, em questão de horas, mas meu estudo foi muito mais produtivo. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal falando sobre como ser mais produtivo nos estudos sem precisar estudar mais, eu vou deixar aqui em cima. Mas, independentemente disso, é importante que você aprenda a relaxar. Na semana antes, nos 15 dias antes do Enem, vai sair, deixa o livro pra lá, relaxa, acalma sua mente, se prepare psicologicamente pra prova, porque esse é um fator decisivo na sua aprovação. Pelo menos foi pra mim, e eu vejo muitos colegas que ainda estão tentando passar no vestibular, colegas que já passaram falando que a ansiedade é um dos principais problemas na hora de passar no Enem ou em qualquer outro vestibular. Eu ainda tento fazer isso na faculdade, não muito bem, porque é um ambiente diferente, então no dia anterior da prova eu tô estudando, mas eu tô tentando parar de fazer isso, porque me deixa muito cansada e acaba que chega no dia da prova eu tô cansada e tô mais nervosa, pensando no que eu não consegui estudar ainda. E, enfim, né, a gente já viu que isso não dá muito certo. E relaxar não significa só controlar o nervosismo antes da prova. Significa também relaxar com a ideia de que você não vai lembrar de tudo. Ninguém consegue lembrar de tudo, a gente não consegue aprender tudo e isso é normal. Você não precisa acertar tudo para poder passar na prova. E muito menos no vestibular. Então, foque no principal, no que importa e relaxe. E
Por último, procure ajuda se isso tá te atrapalhando muito. A ansiedade é um sentimento natural que todos nós temos quando a gente tá em uma situação de perigo, uma situação de estresse. Mas se ela tá acontecendo de uma forma exagerada, é porque provavelmente ela já tá se encaminhando para virar um transtorno, e a ansiedade é tratável. Não é um peso que você precisa carregar sozinho. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e a gente não pode mais negar essa estatística. Então, procure ajuda se você acha que precisa. Converse também com as pessoas que são queridas. E converse também com as pessoas que são importantes para você. Além disso, se alimente bem, se exercite. Essas coisas parecem irrelevantes, mas elas ajudam muito na questão da saúde mental, principalmente a controlar a ansiedade. E, de uma maneira geral, se cuide. Independentemente de qualquer prova, você é muito maior do que qualquer prova. E isso tem que ser um pensamento que vai ter que entrar na sua cabeça. Demorou muito pra entrar na minha, mas quando finalmente entrou, as coisas começaram a se encaminhar melhor. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você, e se você gostou, deixa o seu comentário, dá um like, manda pra um amigo, e a gente se vê na próxima semana.